Então, continuando aqui já é o quarto vídeo. Agora eu vou ainda trabalhar na questão dos pais da igreja. E no vídeo anterior, que é o terceiro vídeo, espero que você assista os vídeos anteriores para entender, porque é uma sequência que eu apresento aqui. No vídeo anterior eu falei que alguns pais da igreja primitiva não acreditavam na doutrina da perpétua virgindade de Maria. Citei também o credo romano e acabei terminando falando de Flávio José, o qual falou de uma forma muito clara que Jesus teve um irmão chamado Tiago. E não tinha como ele confundir as palavras, era irmão de fato, porque ele usa a palavra adelphos para Tiago, para dizer que Tiago era de fato irmão de Jesus. E é um testemunho poderoso porque é um testemunho independente. Ele não precisa do Novo Testamento para falar isso. Era alguém que conhecia realmente o povo ali de Israel. Hoje eu vou continuar ainda na ideia da literatura extracanônica e a visão que eles tinham da PVM, ou seja, da doutrina da perpétua virgindade de Maria. Eu vou demonstrar aqui que alguns pais da igreja primitiva não só não acreditavam na doutrina da PVM, como alguns acreditavam que Jesus teve irmão de fato. Interessante que a galera não menciona esse pessoal. Eu vou citar aqui, vou olhar aqui no slide, um importantíssimo pai da igreja, que está ali no ano 110, 180 depois de Cristo, chamado Egésipo, que é muito considerado por defensores católicos por seu testemunho do ensino dos bispos na cidade do Império Romano. Egésipo foi um defensor de que Jesus tinha irmão de sangue. Era um pai da igreja muito importante. Tá? E ele dá um testemunho forte de que Jesus tinha um irmão de sangue. Assim como Flávio José, Egésipo, ou Egesipo, quem quiser chamar, distinguiu entre os termos irmão e primo. Veja bem, Flávio José separava a palavra irmão da palavra primo. Então, quando José queria dizer que alguém era irmão de alguém, ele falava, é adelfos desse alguém. Quando ele dizer, não, essa pessoa não é adelfos de alguém, ou seja, não é irmão, mas é primo, ele ia dizer, é anepísios. A mesma coisa faz também Egésipo, de modo que não há como confundir. Que Egésipo está confundindo aqui a palavra irmão com a palavra primo, como se tudo fosse uma coisa só. Não, ele distinguia. No livro História Eclesiástica, 2.23, parágrafo 4, de Eusébio de Cesareia, Egésipo faz referência a Tiago, o justo, que era, abre aspas, irmão do Senhor, fecha aspas. Egésipo está dizendo que Tiago era irmão de Jesus. Isso se confirma perfeitamente com o testemunho de Flávio José, um testemunho independente do Novo Testamento. Aqui, um segundo testemunho agora, independente do Novo Testamento, que comprova que, de fato, Jesus tem um irmão de sangue. E, claro, se Jesus tem um irmão de sangue, não tem o que debater. Maria tem filhos. E olha só como é que está em grego essa frase aqui de Egésimo. Rodelfos tu Kyrio, irmão do Senhor. Tá? O irmão do Senhor. A citação completa feita por Eusébio de Cesareia está aqui. Abre aspas. Egésipo, da primeira geração depois dos apóstolos, registra cuidadosamente tudo o que toca a Tiago no quinto livro das suas memórias, nos seus seguintes termos. Abre aspas, né? Aqui ele vai agora fazer uma citação aqui, o Eusébio de Cesareia. O irmão do Senhor, Tiago, com os apóstolos, governou a igreja. Desde o tempo do Senhor até nós, todos lhe davam o apelativo de justo, vistos serem muitos do mesmo nome. O Eusébio de Cesareia está citando agora o Egésipo. Ou seja, na palavra literal, a citação de Eusébio está aqui, que ele faz uma citação de Egésipo, já dizendo o irmão do Senhor. Eu teria essa citação aqui de História Eclesiástica, da editora Paula, versão Kindle, posição 1643, de 7479. Que Egésipo sabia distinguir os parentes de Jesus por diferentes termos fica evidente quando ele fala de um tio e um primo. E ele usa a palavra grega, Egésipo, anepísios, de Jesus. Ou seja, Egésipo fala da família de Jesus. E quando ele vai falar de um primo de Jesus, ele fala, ó, esse cara aqui é anepísios.
Tá? E quando vai falar de Tiago, que é irmão de Jesus, que é da família de Jesus, aí ele vai distinguir esse Tiago do primo de Jesus, né? Do Anepísios. Ele vai distinguir, vai dizer, ó, Tiago não, Tiago aqui é Adelfós, ou seja, irmão de Jesus. Gente, não tem o que debater aqui. Tá? Não tem o que debater, é muito clara a afirmação aqui de Egésipo. Ele separava irmão de primo e estava dizendo que Jesus teve irmão. Um testemunho da igreja primitiva. Salvo engano, o Egésio, ele coletava informações da igreja primitiva. Isso aí andando de igreja em igreja. Isso aqui é o testemunho da igreja primitiva. Puro. E não o que veio depois. Começando no segundo século e no quarto século começou a se contaminar esse testemunho. Então quer dizer, isso aqui ninguém cita. A galera defensora da PVM não olha para um testemunho desse daqui, eu talvez não conheça, o que é normal. Primeira vez quando eu conheci essa citação, novamente, foi do padre John P. Maia. É desse grande erudito, o maior, talvez, no registro histórico do mundo. E o padre John P. Maia admite, não, realmente está aqui, é Géspo, um importantíssimo pai da igreja primitiva, famoso. Ele está dizendo, sim, que Jesus tinha um irmão. E tem um detalhe, ó, para reforçar mais ainda que Egésipo acreditava que Jesus tinha irmãos, Egésio chama Judas de o irmão do Senhor, segundo a carne. Reforça mais ainda. Ele é irmão do Senhor, mas segundo a carne. E se aplica mais para um irmão do que para um primo, essa expressão segundo a carne. Então, quer dizer, eu penso que realmente achamos aqui um pai da igreja bem na origem, ó, que defendia aí que Jesus tinha um irmão. Embora ele não mencione Maria, mas se Jesus tem um irmão, está na cara que Maria tinha filhos. E ele fala isso não é para questionar uma crença, um dogma na época, como sendo um pai da igreja dissidente. Não, ele fala com maior naturalidade, como se fosse a crença comum da época, de que realmente Jesus tem irmãos. Visto que ele coletava informações da igreja primitiva como se fosse um historiador. Pegava tradições e saía andando de igreja em igreja. Ou seja, um testemunho da igreja primitiva, uma tradição poderosíssima que Jesus tem irmão de fato. Outro pai da igreja que disse que Jesus teve irmão foi Tertuliano, ali no ano 160, 220 depois de Cristo. Ele, no calor do debate com os marcionitas, porque o marcionita defendia que Jesus não tinha corpo físico, era uma seita, né, gnóstica, mas aparentava ter, levou Tertuliano a lançar mão do episódio de Marcos 3, 31 e 35. A versão paralela desse episódio aparece lá em Lucas 8, 18 e 21, em que a mãe e os irmãos de Jesus aparecem para dizer que a mãe e os irmãos de Jesus eram verdadeiramente, ele usa a palavra em latim vere, a mãe e os irmãos de Jesus. Ou seja, quando ele foi combater aqui contra os marcionistas para dizer que Jesus tinha um corpo físico, ele defendia a fisicidade do corpo de Cristo. Já os marcionistas negavam, eles eram gnósticos, ou eram docetas, que a gente chama, que dizem que Cristo não tinha um corpo físico, mas aparentava ter. Tertuliano começou a usar o argumento exegético. Apelou para Marcos 13, 3, quer dizer, em que aparece aquele episódio, né, que Jesus está lá na sinagoga, aparece a mãe, os irmãos, chega lá, né, aí Tertuliano, para provar que Jesus tinha um corpo físico, ele vai dizer que a mãe e os irmãos de Jesus eram verdadeiramente mães e irmãos de Jesus. Ou seja, se Maria era verdadeiramente a mãe de Jesus, ele está dizendo que os irmãos também eram verdadeiramente irmãos de Jesus, e não verdadeiramente primos. Tá? Um pai da igreja aqui importantíssimo. Ó. Então, quer dizer, eu penso, irmãos, sinceramente, às vezes o problema é que o pessoal tem um olhar muito míope para a literatura patrística. Faz um recorte daquilo que é conveniente ao ponto de vista, mostra a citação desses pais que tinham um pai da igreja de fato que defendiam a perpétua virgindade de Maria, embora um testemunho bem mais tardio, uma inovação teológica, a gente pode dizer, já que os testemunhos mais antigos não dizem isso, como eu citei aqui, e se apegam nessas citações e ficam por aí ensinando. Eu penso que nós devemos ter o cuidado, devemos avaliar todas as citações dos pais, pesar na balança
vê aquela que tem um peso maior, que tem antiguidade maior, para ver quais dessas citações, se é daqueles pais que defendem a virgindade perpétua de Maria, ou daqueles que não defendem, quais dos dois são os mais antigos, e que refletem melhor realmente o testemunho do texto do Novo Testamento. Eu não tenho a menor dúvida. Aqueles que são contra, de fato, os pais da igreja, a doutrina da perpétua virgindade de Maria, aqueles que não a afirmaram, esses sim são os testemunhos melhores que nós temos, são os mais antigos, que estão de acordo com o período do Novo Testamento. Tá? E eu peço que vocês, já que se vocês quiserem realmente aqui, porque aqui eu estou trabalhando a questão, né, do testemunho patrístico da literatura extracanônica, mas caso vocês queiram análise exegética, assistam o meu primeiro vídeo, especialmente o meu segundo vídeo. Eu vou encerrar por aqui a questão do testemunho da literatura extracanônica acerca do irmão de Jesus e de que Maria não era eternamente virgem. Tá? Mas eu quero encerrar novamente aqui, fazendo aqui uma outra análise exegética que eu acho muito interessante. Que está, de fato, lá na Bíblia, está na Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 48 e 50. Abre aspas aqui, tá? O texto diz assim: Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Isso é Jesus falando. E estendendo sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe, meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Fecha aspas. Esse texto aqui corrobora que os irmãos de Jesus eram de fato irmãos. Porque veja, se os irmãos de Jesus não eram de fato irmãos de sangue, então a força da metáfora, da analogia usada por Jesus, ele está usando aqui a família terrena para dar uma analogia com uma família espiritual. Né? Então a força da metáfora, da analogia cai, perde a sua força. Porque preste bem atenção, se esses irmãos de Jesus não são de fato irmãos de sangue, são primos, é como se Jesus estivesse dizendo: quem é minha mãe e meus primos? A minha mãe e meus primos são aqueles que fazem a vontade de Deus, Fica estranha essa leitura. Fica melhor dizer que quando Jesus disse: quem é minha mãe e meus irmãos, é porque são irmãos biológicos dele. Porque, veja, Jesus está falando aqui de uma família espiritual, que é mais importante para ele do que a família carnal, física. E ele está dizendo que a sua verdadeira mãe e seus verdadeiros irmãos são aqueles que obedecem à palavra de Deus e o seguem. Então ele está falando aqui de intimidade espiritual, de relacionamento espiritual. Aí eu pergunto para você: Jesus quer ter um relacionamento com o seu povo em nível de primo ou de irmão, que é mais íntimo? Claro que é de nível de irmão. De modo que a leitura mais natural do texto é quando Jesus diz: quem é minha mãe e meus irmãos? Ele está dizendo que é irmãos biológicos. Tá? E não é à toa que no Novo Testamento sempre fala que nós somos irmãos de Jesus. Não fala que nós somos primos. Porque ele quer ter esse relacionamento de irmão e não de primo. Então, até para manter a força da analogia que Jesus faz aqui, entre a família terrena e a família espiritual, que é mais importante para ele, fica melhor lida, essa analogia ela é mais forte, ela é mais viva, se você interpretar os irmãos ali citados por ele como sendo irmãos biológicos e não primos. Tá? Então, que fica essa reflexão aí para vocês, querem encerrar com essa análise exegética, tá? E obrigado por ter assistido os vídeos, que Deus abençoe vocês. Tá? Daria para me alongar mais, mas eu penso que já chegou no ponto. É isso aí, gente, tá? Obrigado por tudo, que Deus recompense vocês em nome de Jesus. Um abraço.